Bom, pessoal, então agora gravando, a gente está começando o Daelne Responde Retorno às Aulas em 2021, né, que é uma iniciativa aí para a gente tentar dirimir um pouco das dúvidas que podem surgir, né, eu acho que está acontecendo tanta coisa, tanta mudança, que é normal que a gente não esteja sabendo de tudo, né. Há 2 semanas atrás teve duas reuniões, 2 dias de reuniões do Conselho de Graduação que chegaram ali a uma resolução que define como vai ser o retorno às aulas no ano que vem. Né? Então, o nome que eles usaram até é parecido com o nome que a gente já usava, né? A gente usava ADNP, agora vai se chamar APNP. Tá? Então, o que acontece? Essas atividades pedagógicas não presenciais, elas vão acontecer ano que vem em 3 períodos. Né? Então, a gente vai ter o semestre 2020/2 ano que vem, e os semestres normais do ano de 2021, que é o 2021/1 e o 2021/2, tá? Eu não preparei a apresentação, pessoal. Eu não preparei a apresentação para esse nosso encontro, porque eu acho que a gente pode ir direto às dúvidas que vocês eventualmente tenham, tá? Eu não sei se a Tânia gostaria de fazer alguma fala inicial aqui, se os colegas coordenadores gostariam de falar alguma coisa, mas eu acho que a gente pode talvez ir para alguns pontos específicos que são dúvidas de todo mundo e a gente ganha tempo, né? Tânia, fica à vontade. Vou fazer uma pequena contextualização dos pontos importantes, só para chamar também as perguntas, né? Primeiro, obrigada a todos os alunos que estão aí nos acompanhando, obrigado aos professores. Então, esse conjunto, né, e essa sinergia entre todos nós é muito importante para que a gente comece a construir o melhor possível o próximo ano, né? E no nosso caso, o próximo semestre, que na realidade terá um período de 4 meses, 4 meses que se iniciará em fevereiro, né? E acabará em maio. Alguém tem como disponibilizar o horário ali no chat? O horário formal já, pessoal? O calendário? Tá, Calendário? eu vou pegar o link do calendário. Já mando. Tá bem. Então, como o professor Daniel já colocou, a gente, o ano que vem, tem uma missão, né, de ministrarmos 3 períodos durante o ano de 2021, certo? Sendo que o primeiro período, até agora, está definido e nós estamos entendendo que ele é quase que 100%, né, de definição que ele será online. Estamos trabalhando com essa meta e todo o nosso planejamento está voltado, então, para que o próximo período, que começa em fevereiro e vai até maio, será todo online, ok? Eu falo, a gente está 100%, quase 100% convicto disso, por conta de que muitas coisas têm acontecido aí em relação a orientações e determinações do Ministério da Educação, e aí nós não sabemos até onde nós podemos ir a favor ou contra essas indicações, certo? Então, de toda forma, vamos falar aqui do mundo que foi discutido até agora, entre a diretoria e a pró-reitoria, e tentar elucidar o máximo possível as dúvidas dos alunos, ok? Então, primeiro ponto, próximo período será online. A princípio, serão fornecidas todas as disciplinas de maneira online. Teremos algumas situações que terão que ser tratadas de uma forma um pouco mais, com um pouco mais de cuidado, que serão aquelas disciplinas que têm aulas de laboratório, atividades de laboratório. Mas isso depois a gente pode elucidar um pouco melhor para todo mundo. Então, de uma forma macro, o nosso período será todo online, as disciplinas serão todas disponibilizadas online, ok? Teremos atividades assíncronas e atividades síncronas, né? A resolução,
orienta que façamos 20% de atividades síncronas da carga horária da disciplina, que está lá cadastrada nos PPCs dos cursos, tá bem? Um outro detalhe Pelo menos, né? Só, no mínimo. 20% mínimo. Isso. Mínimo, outra questão interessante que a gente está trabalhando muito, assim, firmemente, e estamos tentando o máximo possível, tentando manter o horário que nós tínhamos em 2020/1, tá certo? Mesmo porque a gente tem toda uma questão operacional, de professores, turmas, enfim. Então, a gente, pelo menos dentro do DAEL, nós estamos tentando fazer isso o máximo possível. Obviamente, algumas questões acontecerão, algumas situações que fogem ao nosso controle terão que ser tratadas, e a gente vai tentar tratá-las da melhor forma possível. Mesmo porque a gente já se passou um ano, então muitas coisas se alteraram da gente, né? Mas nós estamos tentando, junto com os coordenadores e os professores e os líderes de grupo, manter o máximo possível o calendário que nós tínhamos em 2020/1. Esse período que nós teremos agora próximo, em 2021, ele será o nosso período 2020/2, ok? Que é o período que nós não tivemos esse ano. E 2020/1, que foi o que nós inicializamos, e também teve as NPs inclusas, tal, ele será fechado agora, mais ou menos lá pelo dia 15, se eu não me engano, de dezembro. Ok? Então, foquem que nós vamos trabalhar no próximo período o semestre 2020/2, tá bem? Aí vocês podem até pensar, e os outros serão online ou não? Não saberemos, não sabemos, não. A faculdade, a todo momento, tem se preocupado com isso, e a intenção da faculdade é garantir e privar da melhor maneira possível pelos alunos, pelo corpo docente, pelo corpo discente, enfim, pela comunidade acadêmica. Então, vamos nos preocupar com o primeiro período, e aí as coisas irão acontecendo, e conforme elas forem acontecendo, a gente vai passando para todo mundo, vai comunicando. Vamos fazendo novos encontros e vamos comunicando, ok? Bom, um outro item importante a ser documentado aqui e colocado é que os alunos que não fizeram a DNP, ou por acaso também fizeram e reprovaram, ou fizeram e começaram, iniciaram e não continuaram, tal, resolveram desistir. Então, os alunos que não concluíram as disciplinas, eles terão prioridade no processo de matrícula das disciplinas. Isso acontecerá apenas no próximo período, que estamos chamando, e é efetivamente 2020/2. Então, as disciplinas que existiam em 2020/1 serão, obviamente, ofertadas em 2020/2, e os alunos que lá estavam matriculados e não concluíram terão prioridade no processo de matrícula. O processo de matrícula, até onde a gente sabe, ele vai correr normalmente, como os processos anteriores, que vocês estão habituados, e ele ocorrerá no início de fevereiro. Então, por favor, a gente está passando por um momento onde existem muitas situações operacionais que têm que ser tratadas de uma maneira muito especial. Então, tentem não perder os períodos, fiquem atentos, porque tratar outras situações, além daquelas que nós já temos que tratar. Quando eu digo nós, eu digo a parte de TI, a parte que controla as matrículas, os professores, os coordenadores, enfim. Então, existe uma série de variáveis que estão sendo
tratadas e novas ocorrem sem a gente ter imaginado. Então, se vocês perderem prazos, enfim, criarem situações mais complexas para a vida acadêmica de vocês, vocês acabarão sendo, não diria prejudicados, mas o tratamento disso será mais difícil, tá certo? Porque a gente tem questões importantes e prioridades importantes, talvez, a serem tratadas de forma a garantir o próximo período, tá legal? Então, acho que essas são as questões mais importantes que eu coloquei de uma maneira macro, e aí a gente pode ir refinando conforme forem acontecendo, tá bem? Daniel, Bogdan, Luiz, se quiserem complementar, eu esqueci de alguma coisa, assim, dessas mais importantes, não me lembro. Diga lá. Sim, só um detalhe, né? A ideia é fornecer todas as disciplinas possíveis aqui. Provavelmente as do departamento de eletrônica vão ser, mas existem algumas que ainda estão em discussão, principalmente de outros departamentos. Então, talvez, sei lá, física experimental, assim, que eles estavam discutindo lá, talvez não consigam ofertar, talvez sim. E um outro detalhe que eu esqueci importante é que nós teremos a entrada de uma nova turma de calouros, certo? Então, isso vai fazer com que as turmas de primeiro período acabem sendo um pequeno gargalo ali para o departamento e para os professores, mas isso daí é um problema nosso, nós estamos tentando tratar. Então, a gente praticamente estará com 2 turmas de calouros, que foram os que começaram no início do ano, né, 2020/1, e a nova turma que está entrando aí. Então, nós vamos ter que dar conta e administrarmos aí essa questão. Então, nós teremos a entrada desses calouros também, desses outros novos calouros, né, além daqueles que iniciaram 2020/1, tá legal? Isso é importante frisar. Em relação a possíveis disciplinas que possam não acontecer, com certeza, esse delay que vai ficar, enfim, o assunto será tratado na sequência do ano, a gente vai tentar fazer o possível para colocar atividades, enfim, compensar aí o que ficar para trás e ofertar para os alunos. Então, assim, não se apeguem nessa questão, eu não vou ter, eu vou ficar prejudicado. Não, você não vai ficar prejudicado. Nós estamos tentando fazer o possível e acho que talvez até o impossível para que a gente dê conta de eventuais assuntos que não possam ser tratados nesse primeiro período, tá bem? Então, só para vocês não se pegarem a isso, tá? Tentem focar nas disciplinas que vocês pretendem fazer. Um outro assunto que eu gostaria de colocar aqui e gostaria de chamar a atenção, e com certeza os outros professores vão também reforçar, é que pensem que nós estaremos num semestre que ele não é semestre, é um quadrimestre, que nós vamos chamar aqui de período sempre. Ele estará online. Então, por favor, vocês sabem qual é a dificuldade de participar de disciplinas de forma online. Alguns não têm problema, alguns não têm dificuldades, mas de uma forma geral a gente vem acompanhando, a gente tem tido algumas situações que estão acabando por deixar os alunos bem cansados, tal. Então, por favor, não se encham de disciplina, né? Então, tentem se preocupar com isso. Nós não estaremos num semestre presencial, vamos continuar num semestre online, certo? Então, por favor, não peguem muitas disciplinas, faça uma avaliação, quantas você pode pegar, se você está trabalhando, se você está estagiando, certo? Como é que é o esquema na tua casa, se é muito complicado o espaço, você não tem um espaço o tempo todo para poder trabalhar, para poder
estudar. Então, por favor, avaliem isso, né? Porque não adianta você se matricular em muitas disciplinas, porque você vai acabar desistindo, você vai acabar repetindo. Então, nós não estamos aconselhando essa estratégia, tá bom? Bom, eu acho que é isso. Eu gostaria aqui de dar a palavra para os outros professores e para os alunos. Posso só complementar isso que a Tânia acabou de falar? Por favor. Esse negócio, pessoal, de se matricular em pouca coisa vai ser muito importante. Eu sei que não é só porque vai ser online, é também porque vai ser comprimido. Se vocês olharem o calendário, está pequeno o tempo. Então, a quantidade de coisas que vai ter para fora do horário ali, síncrono, presencial, que seria o presencial normal, vai ser grande. Então vai ter que pegar 3, 4 disciplinas. Eu estava conversando com o Vida, né, que é coordenador de eletrônica, a gente chegou no número mágico, assim, 3, 4 disciplinas nesse primeiro semestre. Senão vocês não chegam vivo no final. Então, deve falar assim, pô, mas vai atrasar meu curso. Vai. Vai ter uma hora de querer tirar o atraso, mas não é agora. Não com período de 3 meses. Senão vocês morrem antes do final do ano. Isto. Não adianta E é nada. importante ressaltar, né, Bogdan, que as disciplinas, apesar do período ser concentrado, as disciplinas mantêm a carga horária, né? Então, exatamente isso é muito importante vocês lembrarem, né? Porque é um semestre normal, a carga horária é normal, só que apertadinho lá em 4 meses. Então, isso aí que o Bogdan está falando é bem importante, gente. Pensem muito bem no número de disciplinas, né? Posso passar para a primeira pergunta que a gente tem aqui? Do Nitael lá, é bem importante o que ele está falando ali. Sobre o semestre 2020/1, Nitael, e todo mundo que está com essa dúvida, olha só, claro que foi muito discutido lá no Conselho de Graduação, com certeza eles tinham várias propostas de calendário e tudo mais, né? Só que vejam o que pode acontecer, né? O 2020/1, ele teve várias ADNPs que já andaram, então tem disciplinas já concluídas, disciplinas que ainda estão paradas lá em março, né? Vale muito mais a pena a gente fechar esse semestre, fazer novas matrículas e fazer um novo semestre com todo mundo que pode participar, se inscrevendo novamente nas disciplinas, se matriculando e fazendo um semestre normal, né? Então, se a gente continuasse com o 2020/1, talvez a gente não tivesse ali uma oferta adequada e vocês não teriam todas as disciplinas à disposição, né? Então, provavelmente vai nesse sentido, por essa dessincronia, né, entre as ofertas das disciplinas, é que se optou por fazer o 2020/2. Além disso, tem os calouros do 2020/2 que estão esperando para entrar, né? Então, se a gente fizer o 2020/1, né, ele seria pela metade, esses calouros teriam que esperar mais tempo ainda, né? Então dá na mesma, vocês não estão perdendo nada, né? Eu vi até que tem uma outra pergunta aí do Onari, eu não sei como pronunciar o nome, mas se vai ser reprovado, né? Se todos vão ser reprovados. Não. Na verdade, as turmas que não andaram, quer dizer, se você fez a DNP e foi reprovado, sim, vai aparecer a reprovação. Agora, se você não teve a DNP ou não participou da DNP, simplesmente vai ser fechada a turma, né? Não sei se vai aparecer no histórico ou não, isso é uma questão lá do sistema acadêmico que acho que ninguém aqui deve saber responder. Eu sei. Sabe? Eles falaram que vão aproveitar o não concluído. Eles querem tentar aproveitar o não concluído do TCC2. Ele aparece um não concluído. Começou e não terminou, não reprovou e não... Ok. Então é isso. E também não conta, não conta como no cálculo do coeficiente de rendimento, nada. Simplesmente isso. Ali como não concluído. E é importante também, né, Tânia? Que essa questão de não contar tem algumas flexibilizações importantes, né? Então, por exemplo, a questão do quem está no jubilamento nesse período agora da pandemia não conta, né? Eu não lembro que tem uma outra regra, né, que eles cortaram. Alguém lembra? Não, eu me lembro que eles mantiveram os pré-requisitos. Sim. Então, os pré-requisitos vão continuar valendo. Então, gente, só para ficar bem esclarecido isso daí. Trancamento, Tânia. Trancamento também não conta. Jubilamento isso. E trancamento, então, tem ali uma flexibilização. Era isso. Uhum. Isso. Então, vamos deixar bem claro aqui, gente. Olha, 2020/1 será encerrado. Não haverá, aqueles alunos que não cursaram, não fizeram a DNP, as ADNPs que não foram ofertadas, elas serão fechadas. Quer dizer, é necessário, até por uma questão operacional do sistema, que se feche o período.
Mas isso não quer dizer que as disciplinas não serão ofertadas em 2020/2. Então, não tem essa dúvida. Eu não fiz nenhuma disciplina em 2020/1. Tudo bem, você vai ter prioridade na matrícula, você vai fazer uma nova matrícula, você terá prioridade, certo? Na matrícula das disciplinas agora. Então, é como se eu estivesse andando aí na linha do tempo, ok? Uma E outra se não questão quiser, né? Se não quiser fazer disciplina nenhuma, tem essa possibilidade também, né? Isso é também, bem e isso importante a não gente vai ressaltar. contar. Isso. Isso também não vai contar no cálculo do coeficiente de rendimento. Isso. Apenas este período. O próximo já depois, aí passa a ser normal. Esse negócio incluindo por causa do pessoal do estágio, né? Mesmo que não pegue nada, eles vão fazer matrícula numa disciplina especial lá, que na verdade não tem presença nem nota, só para você não perder o vínculo e poder continuar estágio. Então, quem estiver continuando estágio, mesmo que estiver continuando estágio, não precisa se matricular em uma disciplina específica, né? Só para não ficar não trancar o curso. Não precisa trancar. Antes de eu passar a palavra para o Luiz, deixa eu só responder uma perguntinha aqui, que é uma coisa muito rápida, tá? Que eu acho que é a dúvida de muita gente, tá? É o seguinte, eles estão perguntando qual é a posição da universidade em relação ao retorno das aulas presenciais a partir do dia 1º de março, conforme orientação do MEC. Então, nós não temos absolutamente nada a respeito disso, tá? A diretoria de graduação está conversando com a pró-reitoria. E outra coisa, não sei se vocês tiveram oportunidade de ler o decreto lá, não sei nem se é decreto, qual é o nome, enfim, aquele documento do MEC, tá certo? A resolução do MEC, não sei. Existem ali uma série de situações em que pode não se ofertar disciplinas de forma presencial. Então, isso tudo está sendo discutido e avaliado pela pró-reitoria e pelos diretores de graduação. Então, nesse momento, a gente não tem como dar nenhuma afirmação correta a respeito disso, tá bem? Nós estamos aqui conversando sobre o primeiro período, que é o online, tá certo? Então, qualquer coisa que a gente avente a falar aqui no futuro é suposição. Tânia, posso só complementar essa tua fala? Claro. Eu acho que assim, tem que lembrar, gente, que assim, se a gente for voltar para o presencial, esse retorno ele vai ser muito gradual, né? A gente vai ter que levar poucas pessoas por vez. Então é bom a gente focar nessa possibilidade de ter um semestre inteiro remoto, né? Que é muito provável que isso vai acontecer para a grande maioria, né? Então, assim, enquanto não vem uma instrução clara, né, da reitoria, que provavelmente está em conversa com o MEC nesse momento, a gente tem que aguardar, né? O que a gente tem é esse regulamento novo aí, essa resolução nova, né, dos 3 períodos, e o calendário que a gente mandou agora há pouco ali no chat, e que foi publicado hoje, né? Então, esse calendário é bem importante. Luiz queria falar, né, Luiz? Diga, Luiz, desculpa. Não, nada. Eu só queria fazer uma complementação ao que já foi falado. Na verdade, vocês até falaram algumas coisas. O esforço, do ponto de vista da universidade, é o de mitigar. A gente sabe que há um prejuízo, mas a gente tenta minimizar esse prejuízo para vocês, alunos. Então, não é o ideal. Agora, não ter aula seria ainda pior. Então, a gente vai ofertar, e aí eu aproveito um questionamento ali do Nitael, perguntando, foi estudado situações de separar a parte prática e teórica? Bom, Nitael, e demais alunos, não há como fazer essa separação entre atividades práticas e teóricas sem alterar o PPC do curso, ou seja, o planejamento do curso. Então, o que vai acontecer é que nós vamos ofertar a parte teórica e, na medida do possível, os professores vão também apresentar como seria a prática. Você não vai ter a prática no laboratório, mas vai se tentar minimizar esse prejuízo. Além disso, como já foi dito anteriormente, você tem todo o direito, vocês todos têm o direito e devem, aliás, eu sugiro que façam isso, olha lá a grade do teu curso
e planeja direitinho quais são as disciplinas que você quer fazer. Não vá sair se matriculando em todas as disciplinas, tá? E, nesse sentido, quando você tem a vontade de ver lá uma disciplina que tem alguma parte prática que lhe interessa, deixa essa parte para depois, deixa isso para depois. Agora, por outro lado, não ofertar a disciplina pode significar um prejuízo ainda maior no sentido de o aluno não poder progredir, né, em função dos pré-requisitos para outras disciplinas mais avançadas, tá? Eu acho que é É isso. isso. Não sei se alguém quer complementar. Não, é isso. Eu digo os professores, nós todos estamos tentando fazer com que que se mantenha o máximo possível das ementas, quando elas estão associadas principalmente à parte prática, e algo que o professor entender que ficou e que deva ser tratado, isso certamente será tratado no futuro, tá? Ou nós já aventamos a possibilidade de fazermos projetos de ensino a respeito do que ficar para trás, ou nós vamos tratar isso, enfim, nós não podemos deixar que isso falte na formação de vocês. Então, isso é um compromisso e é uma preocupação nossa, certo? Não pense que a gente simplesmente vai sair cortando conteúdo das ementas para poder ministrar, para podermos passar pelo semestre, acabou. Não é assim que funciona e não é assim que vai funcionar. Nós estamos muito preocupados com o conteúdo, mesmo porque a gente tem uma preocupação em manter a qualidade do que vem sendo feito até agora. Então, não é por aí, tá bem? Não é essa o nosso objetivo e não é essa a nossa estratégia. Isso vocês podem ficar bem tranquilos. Agora, claro que nós estamos num momento atípico, tanto professores quanto alunos, quanto a sociedade inteira, certo? E que não dá para tratar tudo como era tratado antes. Então, a gente teve aí um período, nós tentamos o máximo discutir e aprendermos e nos prepararmos, e vamos tentar aí oferecer um semestre completo, em um período completo, as disciplinas de forma completa, e o que não pudermos oferecer e ofertar será tratado na sequência, tá bem? Claro que pode acontecer um ou outro aluno não poder ter algum problema de pré-requisito, mas é um momento atípico e não dá para que todas as situações sejam tratadas de uma maneira muito confortável, né? Totalmente confortável. Aproveitando esse teu comentário, Tânia, o Lucas Mateus, ele até fez esse questionamento de disciplinas práticas que são requisitos de outras. Como será a tratativa? Poderia quebrar o pré-requisito? Ou isso seria feito de maneira rígida e seria necessário aguardar o retorno? O que eu diria ao Lucas e aos demais alunos é que sempre que você tiver alguma dúvida a respeito de alguma disciplina, procura o coordenador do teu curso. Isso, Tira a dúvida com o coordenador do curso sobre qual vai ser o prejuízo de uma determinada disciplina, tá? Então, por exemplo, no meu caso, mecatrônica, como nós temos aulas do departamento de mecânica e de eletrônica, as perguntas referentes a disciplinas da mecânica, eu vou responder todas. E as disciplinas do departamento de eletrônica, eu vou encaminhá-las todas para a professora Simone Acosta, de tal maneira que ninguém vai ficar sem resposta. Tá? E o mesmo, com certeza, vai acontecer nos demais cursos do DAELNE. Tá? Então, por favor, é muito importante que o aluno ele se sinta à vontade para buscar o seu coordenador de curso ou, eventualmente, o professor da disciplina para trocar ideias. Mas eu até recomendaria o coordenador do curso nessa questão específica aqui levantada pelo Lucas, né, de disciplinas práticas que sejam pré-requisito para outra disciplina. Eu não sei qual que é essa disciplina, então eu prefiro não especular. Luiz, complementando um pouco a tua resposta, é importante lembrar que não é
não são todas as disciplinas práticas que não vão poder ser ofertadas, né? Nesse momento por a gente nem exemplo, tem levantado todas por as exemplo, se você tem lá uma disciplina de programação, que a gente pode considerar bem prática, né, talvez 100% prática em alguns casos, é possível você dar aula remota usando algum simulador, usando algum software, alguma coisa, né? Eu acho que tem que lembrar que não são todas as práticas, e quem vai lidar com isso são os colegiados de curso, tá? Exatamente. Mas a ideia é que a gente oferte o máximo possível de disciplinas, tem que ter uma justificativa muito, muito clara do porquê que não pode fazer uma determinada disciplina no modo remoto, né? Então, Isso. vocês vão ter aí a oferta de praticamente tudo, assim, né? A maior parte das disciplinas. Tem o Luiz que está perguntando aqui uma coisa muito importante. Eu só posso sugerir uma coisa, que muito tem algumas perguntas importante. que foram atropeladas ali, o pessoal pode ficar meio chateado que a gente está atropelando. Não, mas deixa eu só responder essa, porque o Nitael, ele está preocupado um pouco mais com o histórico. Deixa eu só responder essa do Luigi, que é em relação ao próximo horário. Ele está perguntando se, já que o período vai ser remoto, pode haver horários batendo. Não pode. Não. As regras para se fazer o horário serão as mesmas regras do período presencial. Até porque... Não tem chambramento, não tem... nesse horário o professor está dando aula assíncrona, vou botar uma aula assíncrona. Não. As disciplinas não podem bater, elas serão tratadas como se fosse presencial. Então, não tem como. Tá? Até porque não tem limite máximo, né, Tânia? Não tem limite máximo de aulas síncronas. Então, se o professor decidir dar 100% da carga horária da disciplina de forma síncrona, o horário tem que estar disponível. Né? Pode ser. Perfeito. E acho que eu pulei quem? Eu pulei foi o Nitael, e quem mais que eu pulei? Próximo, ele tinha perguntado do acesso à biblioteca. Desculpa, eu não acho que não. Eu não sei, eu acho que não. Para falar a verdade, é bem provável que o fluxo das coisas sempre acontece assim, né? A gente espera uma resolução importante como essa que acabou de sair, e aí os setores começam a se adaptar, né? Então, pode ser que, se tiver condições sanitárias adequadas, se o acesso for controlado, ele pode ser liberado, mas a gente não tem informação sobre isso. É bem provável que agora o campus comece a trabalhar com essas possibilidades, né? É importante dizer que, nesse sentido, a orientação que está sendo dada para todos os professores é que adote a bibliografia eletrônica, ou seja, aquela que você consegue acessar via biblioteca, mas eletronicamente, digital, tá? Então, você não vai precisar sair de casa para acessar alguma bibliografia recomendada para uma disciplina. Essa é a solicitação encaminhada para todos os professores de todas as disciplinas, independente do curso. O mais que a gente pulou, Bogdan, você... Daí o outro, o Nitael, tinha perguntado como que vai fazer com as travas de período. Eu não lembro, eles estavam discutindo se eles iam tirar aquela trava de 2 períodos adiantes. Eu não me lembro agora. São 4 períodos agora. São 4 períodos. Então aumentou. O outro, Danilo, perguntou se as emendas serão as mesmas. Mas não pode ter pré-requisito, né, gente? Sim, mantém o pré-requisito. Ele perguntou se as emendas serão as mesmas mesmo com o tempo reduzido. Sim, é por isso que a gente está falando, não pegue muito porque vai ser menos tempo para fazer a mesma coisa. Daí a próxima, o Nitael de novo, é de separar... esse aqui foi o que ele já respondeu. O Kunen perguntou uma coisa muito específica da disciplina aqui de Eletrônica Geral 1. A ideia é que dessas da eletrônica, do departamento de eletrônica, todas as obrigatórias vão. Né? Talvez alguma optativa como que já não ia ser ofertada. Né? Disciplina prática que é pré-requisito de outra. Como será a tratativa? Poderia quebrar o pré-requisito? A princípio, não. Não, por enquanto não. Não temos nenhuma orientação direciona para isso. Aliás, pelo contrário, está bem especificado lá, bem documentado que a parte de pré-requisitos continua firme e forte. Bom? Então é o cara que mais pergunta aqui. Ele falou que se não tiver a DNP, mas tiver um projeto de ensino. O projeto de ensino ele não fica registrado, pessoal, no histórico. Então ele vai aparecer o não concluído da disciplina e a nota do exame de suficiência separado. São duas coisas completamente separadas. Daí o Luigi, acho que foi o que a Tânia comentou. Foi.
Daí aqui, solicitar aos professores que estão ofertando a DNP para assistir às aulas, para talvez solicitar exame de suficiência posteriormente, caso as travas de Não. emprego permaneçam. Elas Agora, terminam Não, em ele uma pode semana, né? pedir. uma E semana. outra coisa, você pode pedir exame de suficiência no próximo período. Quando abrir o Em próximo relação ao período, você vai poder pedir exame de suficiência na disciplina, mas agora não. Agora eu acho que os professores já estão com tudo agendado, já estão ofertando os exames de suficiência e estão agora na fase final, porque os diários têm que ser encerrados, tem que ser tudo lançado. E nem pode mais pedir exame de suficiência, né? Porque Não. todos os coordenadores já colocaram os limites, As datas, limites, eu né? imagino que isso já foi bem divulgado, né? Isso aí no dia 15 agora de dezembro, a gente vai encerrar o calendário, como a Tânia comentou, hein? Então, isso inclui, inclusive, lançamento de notas dos exames de suficiência já realizados. Agora, Exatamente. em relação ao ano que vem, é importante dizer que o exame de suficiência é um instrumento previsto no regulamento, o RODP. Portanto, todo aluno segue tendo o direito de solicitar exame de suficiência lá no ano que vem, sempre que considerar que está preparado para fazer aquele exame. Cuidado, porque se você reprovar no exame de suficiência, isso vai para o teu histórico. Então, E agora vai. Pode pedir o exame de suficiência. Isso, e aliás, o exame de suficiência, ele não depende da disciplina. Tá? Então, se você, por exemplo, quiser pegar as aulas que estão sendo disponibilizadas ou que foram disponibilizadas, se preparar à parte e pedir o exame de suficiência, ninguém vai te impedir. Porém, muita atenção, isso vai para o histórico, sendo aprovado ou não. Tá? Eu não acho uma boa estratégia, né? Não é uma boa estratégia. O exame de suficiência é um direito do aluno. Mas é importante saber usar. Lembrando que se você já reprovou por frequência, não pode pedir o exame, né, daquela disciplina. Isso é um ponto importante. Ou se reprovou na suficiência também. Acho que o Nitael... O Carlos André está perguntando. Nitael, você queria perguntar alguma coisa? Você abriu o microfone? Alô? Tá todo mundo conseguindo escutar, professores? Sim. Sim. Não, eu estava mais querendo questionar, mesmo em relação ao ano que vem, mesmo essa situação, porque, por exemplo, esse ano, quando teve eu participei de uma ADNP na qual não estava matriculado inicialmente, né, e solicitei o exame de suficiência. Eu queria saber se no ano que vem poderia continuar realizando essa mesma situação, esse mesmo aspecto, e se no ano que vem, quando você solicitar o exame de suficiência, vai ser o professor que vai pegar e dar esse exame de suficiência, ou se é a situação mesmo que não está atrelada à disciplina? Agora entendi o que você está querendo fazer. É basicamente fazer a disciplina sem estar matriculado nela. Isso. Não, acho que não. Em tese, você não pode fazer isso. Pode sim, Antônia, pode. Pode. A única questão é o que foi já lembrado anteriormente, você não pode ter reprovado por falta em uma disciplina. Essa é a única condição que te impede de pedir o exame de suficiência. Agora, se você não reprovou por falta numa disciplina e você acredita que está preparado, e aí ninguém vai te perguntar como que você se preparou, você pediu o exame de suficiência, nós, coordenadores, ou no teu caso aí, eu, né, vou encaminhar essa solicitação a uma banca, tá? Normalmente, são os próprios professores da disciplina. Se você for pegar esse ano, então, vai lá, algoritmos. Era uma banca composta por todos os professores de algoritmos. Fundamentos de programação. Era uma banca composta por todos os professores dessa disciplina. E assim por diante, tá? Você pode escolher o professor? Não. Quem escolhe é a coordenação do curso que encaminha para essa banca. Na verdade, nem eu mesmo escolho essa banca. Eu encaminho. Então, vamos pegar o exemplo do Daelne.
o DAELN ele é dividido por áreas. Se for uma disciplina da área de eletricidade, por exemplo, eu vou encaminhar lá para a Simone Acosta, que, por sua vez, vai encaminhar para o Nilson, que é o líder da área. E assim por diante. Eu não vou intervir. De frisar, viu, Luiz? Eu gostaria de frisar, aproveitar aí que o Nitael está questionando isso daí. Eu gostaria de deixar frisar uma situação muito importante, que não gostaria que isso crescesse dentro do DAELN, tá? Porque nós entendemos, e até agora, até esse momento aí que nós estamos passando, nós entendemos que a possibilidade do aluno, o direito do aluno solicitar um exame de suficiência, tá? É uma situação para que ele possa aproveitar um conhecimento que efetivamente ele tenha. Nós não queremos que isso crie um monstro que seja o quê? Que os alunos, antes de cursarem a disciplina, tentem fazer o exame de suficiência, tá certo? Porque não é assim que se estuda. É o que é verdade, tá certo? Não é assim que se estuda, não é assim que você leva um curso superior. Você pode ter uma habilidade, você pode estar preparado para uma ou outra disciplina, mas você tomar como regra, tá? Usar essa estratégia não é salutar, tá? E o DAELN, eu estou solicitando a todos os professores que avaliem muito bem cada situação dessa. Porque nós não queremos, o DAELN não quer que isso vire uma receita de bolo, e essa receita de bolo, ela não é salutar para os nossos cursos, tá bem? Então, a gente entende todos os direitos dos alunos e todos serão dados. Mas eu já vou, de antemão, deixar bem claro aqui. Será muito bem analisado, tá bom? Isso é uma situação que está criando um monstrinho e nós não estamos gostando. Mas, Tânia, só para lembrar claro aqui para os alunos. O que o Nitael está tentando fazer, agora, depois que ele falou, eu entendi, né? O que ele quer fazer, na verdade, é acompanhar a disciplina sem estar matriculado, com o mesmo professor, de forma extraoficial. A questão é que, oficialmente, você não poderia fazer isso. Mas... E aí depois pediu para o Luiz não ficar sabendo. Tem um outro fator, né, gente? Tem um outro fator. O exame de suficiência, vamos pensar antes da pandemia, né? Como que funcionava? Raras exceções, como a Tânia falou, quem já tem um conhecimento na área, já trabalha com isso, vai lá, protocola no DERAC um pedido, o pedido chega para o coordenador. Não é a qualquer momento que pode pedir o exame de suficiência. Vai haver uma data no calendário, prestem atenção. Ele está definido em calendário, né? Agora, no período da pandemia, no período da pandemia, a gente não tinha essa data muito clara, né? Assim, teve momentos ali porque era uma situação atípica. Mas, em geral, os pedidos de exame de suficiência, eles são feitos até mais ou menos um pouquinho depois da metade do semestre, tá? Então, você não vai ter visto a DNP inteira, ou a PNP inteira, tá? E não vai valer a pena você se arriscar a fazer uma prova que você pode reprovar. Lembrando que, se ficar com coeficiente abaixo de 0,3, você pode ser desligado. A gente não fala muito disso, né? Mas isso está no RODP, tá, gente? Não esqueçam. Então, ficar jogando aí pedido de exame de suficiência para tudo que é lado, né? Eu tive um caso em Sistel em que a gente teve um aluno com mais de 15 pedidos de exame de suficiência. Isso não se faz, tá, gente? Não se faz porque, assim, é certeza que você vai reprovar em uma boa parte e pode ser desligado, né? Então, aqui é um conselho muito bom que a gente está dando para vocês. Não esqueçam disso, tá? Tentem cursar as disciplinas normais. O Nari está perguntando, Posso voltar na pergunta que estava, Tânia? Continua, Bogdan. Deixa o Bogdan continuar. Desculpa. Esse aqui não é só para manter a ordem mesmo, né? Mas acho que eu estou na ordem. É calor de engenharia eletrônica de 2020/1. Queria saber se vai poder entrar nas aulas de língua estrangeira. Não sei. Eu acho que se ela for ofertada, vai poder. Em princípio, vai. Não tem nada que proíba. As disciplinas de línguas estrangeiras, elas seguem o seu calendário. Na verdade, é o mesmo calendário acadêmico, mas a organização, a forma de matrícula,
ela é diferenciada. Está previsto que eles possam ofertar esses cursos de língua estrangeira. Agora, se vão ou não, aí já é uma outra questão, porque pode ser que algum curso de alguma língua seja ofertado e de outra não. Mas ele pergunta se ele vai poder. Vai. Você trata do CALEM, né? É isso, CALEM, né? Então, ele está perguntando se vai mesma... poder. Poder vai, ele tem todos os direitos, não muda nada, gente. Você é um calouro com todos os direitos oficiais que você tem, que todos tiveram sempre, não muda nada. A única coisa é se será ofertado ou não por estarmos num período, né, um período curricular não muito... Eu perguntei se é o CALEM. Uma coisa para o Carlos ali, que é o seguinte: você está dizendo que você é calouro. Você só pode se matricular para um curso do CALEM a partir do segundo período. Segundo período, né? 2020/1. Ele não é de 2020/2. Ele vai deixar de ser calouro. Ele não é calouro. No dia 15 ele deixa de ser calouro. É que ele escreveu não é mais calouro. Só uma coisa. Calor, Carlos. Eu perguntei se era o CALEM, porque o CALEM entra na mesma resolução. Então, gente, se o CALEM ofertar esses cursos de línguas, vai ser no mesmo formato das disciplinas, tá? Vai ser igual a PNP. Nitael daí perguntou se a grade é de mecatrônica, se tem disciplina que são certeza. Manda e-mail depois pro teu coordenador. Isso é muito específico do curso, daí eu acho que é mais legal você perguntar direto pro Luiz. Daí o Nitael perguntou se vai ter quadro horário. Você responde depois, Luiz. Responde depois, senão nós não vamos dar voz aos outros. Lembrando, gente, que depende ainda dos colegiados, tá? Então, essa resolução acabou de ser publicada. A gente ainda precisa consultar professores e levar para os colegiados para poder tomar uma decisão, né? Lembrando que o coordenador não toma decisão nenhuma, praticamente, né? Ele tem que levar tudo para o colegiado, que é um grupo de pessoas, tá, gente? Então, é um processo demorado. Os alunos, lembrando que os alunos estão bravos com a gente, né? É que, em princípio, todas as disciplinas vão ser ofertadas. Isso aqui não é só mecatrônica. Todos os cursos, a intenção é ser ofertado. Por exemplo, está perguntando ali do primeiro período. Até pode acontecer em relação ao semestre 20/1, 2020/1, que alguma disciplina, digamos, do DAMAT, tem um horário diferente, ou do DAFIS tem um horário diferente, mas o que eu posso te dizer? Por exemplo, o DAFIS informou que apenas aquela disciplina de laboratório de física é que não vai ser ofertado. Tá? Todas as outras disciplinas vão. Todas as disciplinas de cálculo vão ser ofertadas. Geometria analítica e álgebra linear vai ser ofertado. E assim por diante. Tá? Não fiquem receosos de que não vai... principalmente as disciplinas básicas, elas precisam ser ofertadas, caso contrário, haveria um grande prejuízo a vocês, alunos. Os horários, eles vão ser divulgados, e quando você for o período normal ali de matrícula, você vai ter todo o horário divulgado, tal como sempre é todo ano, todo semestre. Beleza, posso continuar? O Nari perguntou se haverá quadro horário, se cada professor fará o seu horário. Eu não sei se entendi bem, mas vai ter a grade horária como sempre teve, normal. O professor não vai chegar e falar assim, eu vou dar aula às 11 da noite porque eu decidi dar às 11 para a noite. Horário, na hora que você for matricular, vai estar lá o horário, é aquele. E outra, você chega no primeiro dia de aula, o professor vai falar, olha, a nossa disciplina sei lá, no horário está lá segunda e terça, né? Eu vou dar as aulas síncronas toda segunda, na terça vocês podem estudar de forma assíncrona. Aí beleza, aí vocês podem usar o horário da aula ou não, vocês que escolhem. Essa do Mauro é muito importante. Oi, diga. Inclusive, até vamos reforçar aqui uma questão, existe um compromisso de que todo professor, no primeiro dia de aula, divulgue o plano de aula da disciplina. Tá? Isso aí é uma regra, está no regulamento da universidade. Caso algum professor não faça isso,
entre em contato urgente com o coordenador do curso, para o coordenador do curso conversar com esse professor, tá? Todo professor precisa, no primeiro dia de aula, divulgar o seu plano de aula. Isso aí não tem como negociar. Tem alguém É que uma perguntou, defesa dos alunos, né? O Mauro perguntou aqui se, como as disciplinas não vão ser presenciais, se vai ter oferta maior do número de vagas. Ele falou, por exemplo, do Pigato lá, que teve aquele curso de 300 inscritos, né, em redes de computadores. Eu posso responder, quer Pode responder? responder. Assim, a intenção é porque eu vou fazer um link com uma outra coisa que eu vi lá embaixo, né? Que perguntou se, como não tem problema do espaço físico, se vai ser ilimitado. Não vai ser ilimitado, vai ter limite, vai aumentar o número de vagas da maior parte das disciplinas, mas não vai ser ilimitado. Por que isso aí? Porque depende muito do jeito que o professor vai fazer, e alguns eles dependem de ter o acompanhamento mais individual ali. Se você colocar 100 alunos, às vezes ele não vai conseguir. Então, algumas turmas que o professor falar assim, eu consigo absorver se der 200, daí vai abrir 200 vagas. Mas se o professor falar, não, segura ali, porque se tiver mais do que 40, 40 é sacanagem, né? Se for uma turma de 20, mais que 60, eu não consigo acompanhar, né, a gente vai ter que limitar em um número ali de 60, talvez. Mas, sim, o espaço físico não é mais uma preocupação. E como a Tânia falou no começo, né, que a gente agora vai tentar replicar exatamente o mesmo horário que a gente tinha em 2020/1, vai tentar manter o máximo possível, né? Se algum professor decidir que quer separar em 2 turmas, a gente mantém uma das turmas no horário que estava sendo ofertado e ele pode ofertar em um horário alternativo, tá? Então é por isso que, mais uma vez, né, lembrando, vocês vão ter um processo de matrícula normal e vocês vão poder escolher lá os horários, montar da forma como sempre foi, né? Então pode ter essas situações de quebrar as turmas para poder ofertar mais vagas, né? Então tá ligado a essa questão aí Depende muito também do professor, né? De como o professor trabalha. E até da disciplina, característica da disciplina. Da né? disciplina também, se tem bolsão, se não tem, isso tudo está sendo avaliado. Isso. Mas no disciplina vai ter. Olá, Vida, tudo bem? Olá, Vida. Junte-se a nós. Eu até diria que é importante aí reforçar, junto a essa pergunta, as disciplinas lá do primeiro período, elas tiveram prejuízo, né? Porque aí você eventualmente vai ter alunos do semestre 2020/1 que não puderam fazer a disciplina porque não houve a DNP, e vai ter os calouros. Com certeza vai ter vaga para todo mundo, tá? Não estamos cogitando a hipótese de que algum aluno deixe de ter vaga em disciplinas, tá? Claro que eu não vou fazer que nem o Pigato ali, que ofereceu uma turma de 300 alunos. Eu respeito ele, mas... Mas, gente, Luiz, não era uma disciplina. Eu era acho um que projeto de ensino. Como a PNP, Luiz, eu pensaria 2 vezes em fazer isso. Eu acho que eu chegaria no máximo a 100. E outra coisa, era um projeto de ensino, não era uma disciplina. Isso. Né? E também é importante dizer que as coordenações, junto com os departamentos, tanto eletrônica, como no meu caso também a mecânica, mas também o da MAT, da FIS, ele tem a consciência da capacidade dele de oferta de disciplinas. E todos vão fazer o esforço no sentido de oportunizar vagas para todo mundo. Eu acho que deixa eu só fazer um comentário, em relação a essa questão, que nem o Thiago está perguntando ali, né? Disciplinas que têm prática e teórica, eu acho que a gente já respondeu essa questão, elas estão sendo tratadas, algumas acontecerão, outras não, algumas tratarão uma parte da ementa e talvez isso seja disponibilizado depois para o aluno. Então, eu acho que a gente não precisaria ficar repetindo essa questão, porque a gente já falou várias vezes sobre isso, certo? E para poder a gente dar voz a outros tipos de questionamento, talvez. Não sei se vocês concordam comigo. Né? A gente já falou bastante sobre isso. Vitor Gustavo Rocha fez uma pergunta que eu não sei.
Falou, Tem um bloqueio na hora da inscrição. inscrição para disciplina. Não, Eles devem derrubar, eles devem tirar isso aí sim, né? em princípio não, Vitor. Desculpa, Não? qual é a pergunta? Tem um bloqueio na hora da inscrição para disciplinas que era ofertada em campos diferentes e obrigatoriamente tinha que ter um tempo para deslocamento. Esse Vamos dar tempo um exemplo. envolvido. Como mecatrônica tem as aulas no DAMEC e no DAELN, então, às vezes, o aluno estava matriculado numa disciplina, digamos, do DAELN, e aí precisava se deslocar até o Ecoville para fazer uma disciplina ofertada pelo DAMEC. Só que agora vai ser tudo à distância, Vitor. Então, em princípio, esse tempo de deslocamento é você se logar na próxima disciplina. Eu não sei, Luiz, porque eu não sei se eles vão chegar nesse nível de alterar. Acho que era bom até a gente anotar isso daí e perguntar lá para eles, porque eu acho que ninguém pensou nisso nesse momento. São tantos detalhes que eu acho que esse passou. É específico era bom a gente campus anotar. Curitiba, né? Era bom anotar. Tem que levar em consideração que agora, em janeiro, né, que nós estaremos nas nossas férias, o pessoal do AINFO vai estar ajustando as coisas. Né? Então, acho que vale a pena a gente levar essa questão apresentada para verificar se é possível ser feito, né? Tem que levar em consideração que é um sistema computacional, né? Que as coisas estão muito arrumadinhas, né? Às vezes, para você tirar uma funcionalidade, o custo é tão grande que não vale a pena. E, além do mais, eles estão mexendo em tanta coisa, né? Mas vamos anotar e vamos levar em frente aí. Essa é uma boa colocação, achei interessante. Tá anotado. Vamos lá, o Gabriel Torres. Estava matriculado em uma disciplina do primeiro período de 2021, pois mudei de curso e faltou essa matéria na grade. Ele está perguntando se ele vai ter preferência na matrícula em 2020/2. Vai. Você vai ter preferência, se você quiser manter essa disciplina, você mantém, ou você pode remover também, tá? Não tem problema, né? As próximas duas são ótimas. Quanto ao processo de matrícula, será o mesmo dos semestres normais? Sim. Como será efetuado o processo de matrícula? Do mesmo jeito que os semestres normais. Já falamos. Não responde a outra. Perfeito. Estou com uma restrição de acesso no portal do aluno. Isso pode dar algum problema no momento em que for me inscrever nas matérias ofertadas? Certeza. Resolva. Você tem que ver por que você está com restrição, qual é a sua pendência, e você tem que resolver com o DERAC. Você não resolve com o DERAC ou fala com o coordenador, né? Porque dependendo da situação... exato. Porque a gente... Se eu puder você não vai conseguir ter acesso à matrícula. Oi, Emílio, diga. Então, eu tive um problema já no primeiro semestre, porque eu fiz... eu fazia sistema de informação, e daí eu acabei atrasando alguns livros na biblioteca, paguei a taxa, e acabei não levando o comprovante para a biblioteca. Aí passou algum tempo, que daí eu parei sistema de informação, agora daí eu voltei para Sistel, né, no primeiro semestre de 2020, e aparecia o portal do aluno já com essa restrição. Eu fui lá acho que no DERAC, foi no DERAC que eu fui, consegui imprimir o papel e levei na biblioteca. Só que até o momento, tipo, não foi dado baixa nesse problema que tinha. E daí eu não consigo entrar em contato com a biblioteca para ver o que eu tenho que fazer. Tá, Emílio, você tem esse papel, tudo eu levei. Você não tá mais com esse papel, né? Você entregou. Eu deixei lá na biblioteca. E daí, faz um favor mas pra eles mim, devem, Emílio, eles devem ter no sistema. Tá, você me manda um e-mail só para eu não esquecer de fazer isso e eu daí encaminho para a biblioteca e resolvo isso aí para você, tá bom? Tudo bem, muito obrigado. A gente tem eu tenho o nome da pessoa lá que pode te ajudar, Daniel. Eu tenho da Eva, né? Eu tenho o contato. Não, a Eva tá de férias. Ah, então depois eu tive um problema similar ontem e passei aí por uma sofrência, mas a gente resolve depois. Ótimo. Uhum.
Itael tinha falado só uma coisa aqui, que era só estava meio que respondendo. Vitor Batista Pogan. Mesmo a menta, né? Menta sendo a mesma, nela vai contar as adaptações que serão feitas nos processos práticos e teóricos. Isso será disponível antes do processo oficial de matrícula? A ementa não. O plano de trabalho do professor. A ementa existe, a ementa tá lá, gente. A ementa tá lá no PPC do curso. Vocês têm acesso a qualquer momento, né? Agora, o planejamento do professor vai ser, eu acho que não vai ser liberado antes da matrícula, mas na primeira semana de aula, sim, né? É isso, né? Então, o Nari perguntou se o professor poderá fazer aulas fora do quadro horário. Não, e se ele fizer, por favor, avise o coordenador, porque ele está fazendo coisa errada. Exatamente, isso é muito importante. Se o professor fizer isso, procure o coordenador com urgência. Mas só aulas, hein, pessoal? Fazer trabalho fora do horário, tudo bem. Isso normal. Aí sempre valeu, né? E vai ter mais, inclusive, esse semestre. Por isso que a gente está batendo na tecla do não faça muita matéria. É isso. Em relação, agora, porque os exames de suficiência que foram ofertados nesses últimos dias, em caso de reprovação, contará no histórico e no cálculo do CR? Depende, né? Depende. Não, tem então, dois casos. Tem 2 ou 3 casos. É que é assim, se você pedir o exame de suficiência de uma disciplina em que você estava matriculado em 2020/1, dá para encaixar na resolução das ADNPs, que dizia que se você reprova, não é lançado. Tá? Agora, se você não estava matriculado em 2020/1 nessa disciplina, e aprovou ou reprovou, vai para o histórico. Tá? Então, vale o normal. O nosso normal, né, o nosso RODP, que é um documento, um regulamento que a gente usa em tempos normais, ele fala que vai ser lançado o exame de suficiência, independentemente do resultado. Então, é isso. Não sei se ficou claro, mas é por aí. O Emanuel está perguntando para o Luiz se ele poderia informar como vai ficar o plano de ensino do período 2020/1. Olha, eu até preciso lançar ali alguns planos de ensino, mas está tudo sendo atualizado, viu? É que o curso ele fez aqui no ano passado, como ele está passando pela fase de reconhecimento, então houve uma ampla revisão, principalmente na parte da bibliografia, aliás, na parte da bibliografia, para não haver prejuízo ao curso na hora que o INEP fizesse a avaliação do curso. Por isso, alguns planos de ensino aí, eles estão... Eu preciso lançá-los. Para que o professor tem férias, né? Então, eu vou fazer isso em janeiro, né? Aí o Carlos André está dizendo, mas não participei das ADNPs. Foi ele que perguntou da questão da... Ele perguntou línguas. Ele tinha perguntado de línguas. Sim. Não tem prejuízo. É que ele é calouro, eu acho, né? Acho que ele era calouro. Vai deixar de ser no dia 15, né? Ele tem que fazer tudo ainda. Essa questão também da disciplina ter número máximo de alunos, a gente também já colocou, né? Emanuel perguntou da volta das aulas presenciais. Do tipo da disciplina, vai depender se a disciplina tem bolsão ou não, se o professor consegue ou não trabalhar com muitos alunos. Isso tudo será avaliado, as coordenações estão trabalhando nisso, talvez tenha alguma disciplina que seja ofertada duplamente. Então, isso também já falamos aqui várias vezes, né? E acho que já está bem esclarecido também, né? Isso. Depois vocês podem dar uma olhada na gravação dessa reunião, pessoal, e daí vocês conseguem tirar essas dúvidas, tá? A gente não está se recusando a responder, não, é só para ganhar tempo. É só para poder a gente caminhar aqui, né? Isso. A mesma coisa sobre a volta, presencial, né? A gente não tem uma data, né? Também falamos já sobre isso lá atrás, depois, Emanuel, você dá uma olhadinha no vídeo lá que a gente explicou bem essa parte, tá? Aí o Lucas, né? O plano de aulas e os métodos de avaliação serão divulgados antes da matrícula? Não está na resolução. Vai acontecer como sempre aconteceu, né? Na primeira semana de aula, o professor preenche lá no sistema e aí vocês passam a ter acesso. Lembrando, gente, que os métodos de avaliação, né, que são sempre apresentados pelos professores na primeira aula,
eles são ali, naquele momento, negociáveis, né? Vocês têm como conversar com os professores, olha, professor, não dá para colocar uma avaliação a mais? Essa é a hora, gente, não esqueçam, né? Primeira aula é meio que o contrato da disciplina, né? É Vamos fechar um verdade. contrato aqui, a partir de agora a gente mantém esse contrato, né? Então, usem aí o poder de vocês para mexer nisso no primeiro dia de aula. E é Em importante relação dizer à matrícula, vai ser igual a todas as outras, já falamos também, não haverá nada. Se houver alguma coisa que tenha sido criada ou necessário por conta dos processos operacionais do pessoal de informática, será comunicado, mas não, a matrícula será igual às matrículas de todos os semestres. Isso, eu ouvi alguém falando, eu não lembro agora quem foi que falou, mas é alguém ligado à secretaria que cuida do sistema acadêmico, que é bem improvável que eles façam uma apresentação bem simples, explicando o processo de matrícula, né? Isso já acontecia em tempos normais, principalmente para quem é calouro, né? Porque os calouros não sabem fazer o processo de matrícula. No primeiro semestre, eles são matriculados de forma compulsória, né? Vai lá, tem que fazer todas, né? Então tem um momento que, em geral, a direção organiza, a DIRGRADE, né? Para ensinar a fazer o processo de matrícula. Com certeza isso vai acontecer em fevereiro, tá? Então vocês vão ser avisados, a gente vai receber instrução, então fiquem tranquilos. Se não tiver uma instrução, a gente dá um jeito de convidar alguém para falar. O Thiago está perguntando também, aqui sobre as. Não, é só dizer que viu, pessoal, em relação a essa pergunta da matrícula, o regulamento, o RODP, ele segue valendo tal como aprovado, tá? Então a gente segue usando as mesmas regras que já eram válidas antes da pandemia. Isto. O Thiago está falando da questão de livro, que ele tem um livro emprestado e tal. Até onde eu acompanhei e venho acompanhando, os débitos com a biblioteca, eles não estavam sendo considerados, a não ser a questão do nosso aluno ali, que falou, desculpa, eu não me lembro o nome dele, mas, que aí já é um outro problema. Mas essa questão de livros que deveriam ter sido devolvidos ou não, agora nesse período aí que nós ficamos esse período especial, eu quase tenho certeza 100% que não será cobrado isso daí para, né, futuras operações aí na universidade. Pelo menos. Thiago, se você acessar lá o sistema da biblioteca, é bem provável que eles estejam adiando os períodos lá, né? Então você consegue tirar essa dúvida. Com certeza, porque eles estão fechados, né? O Diego pergunta, ele queria saber se está confirmado pelo menos o primeiro semestre em EAD ou se ainda é incerto. O que se fala até o momento para a gente é que sim, o primeiro semestre do ano que vem, que é, na verdade, o 2020/2, né, ele vai ser totalmente em EAD, né, ou ensino remoto. Só que EAD, a questão não é EAD, né, que ele colocou ali, daí a questão é que com aquela normativa do MEC, instrução normativa, não lembro como é o nome lá do documento, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, o que pode alterar, né, o fato de ser totalmente remoto é só isso, né? Então, só isso, né? Tem que ver o que a Prograde, né, que é a nossa Pró-Reitoria de Graduação, vai decidir sobre isso. Então, tenham calma, tenham paciência, que em algum momento vai chegar alguma informação sobre isso. O Diego, você está na sala aí, Diego, ainda não? Está me ouvindo? Porque muito provavelmente ele deva ter feito essa pergunta por conta que talvez more fora, né? Ele não está mais. Eu conheço então, o Diego, eu estou orientando ele num projeto de REA, ele realmente mora em outro estado. Então... ele deve estar preocupado com isso. Então, eu acho assim, gente, olha, nós estamos agora ainda, hoje é dia 8 de dezembro, vamos ter aí janeiro, as matrículas, elas se efetivarão ali no início de fevereiro. Então, eu diria assim, alunos que moram fora, tem toda uma questão aí de logística, questão financeira, fiquem bem atentos, vão acompanhando, porque tão logo a gente saiba
de alguma novidade, a gente vai comunicar, tá certo? O que nós temos, eu também gostaria de pedir para que vocês pudessem nos entender, porque é uma situação bem, não é complicada, eu diria, mas é uma situação que a gente tem que tomar muito cuidado. Agora, por exemplo, eu poderia dizer para você assim, não, Diego, nós vamos começar. Né? Mas olha só, nós temos tido experiências aí que poderia fazer com que a gente estivesse se comprometendo aí de uma forma muito, muito desonesta até com você mesmo, tá? Então, com você ou com outra pessoa que esteja nessa condição. Então, avaliem com muita calma, não se precipitem, em nenhum momento, entre os coordenadores que estão aqui, os professores, falou para vocês, não saiam correndo e resolvam a vida toda de vocês, não façam isso, muita calma, fiquem conectados, leiam os e-mails, leiam os nossos comunicados, porque também a informação não vem do Divino Espírito Santo, né, gente? Tem que estar conectado. Principalmente se você está dentro de uma situação dessa. Fique ligado. Mande e-mail para os coordenadores. A gente vai estar o tempo todo, a gente estará o tempo todo ligado e conectado a dessa situação, porque a gente entende que isso é importante e isso eu diria, não envolve só uma questão de logística, envolve questão financeira, envolve a família inteira. Então, nós estamos bem ligados nisso, mas vocês também deem a contribuição de vocês. Vamos para a pergunta do Mauro. Para fins de planejamento pessoal, quantas e quais disciplinas fazer? Posso considerar os conteúdos das disciplinas iguais às apresentadas no início de 2020? Bom, é provável que o conteúdo, sim, o planejamento seja talvez parecido, né? Mas veja, lembrem do número mágico, né? Fazer muita disciplina não vai valer a pena, né? E eu até quero colocar para vocês o seguinte, ó, é melhor fazer, por exemplo, sei lá, 3 ou 4 disciplinas bem feitas, ser aprovado no final do período, do que tentar fazer 8 e ser reprovado nas 8. Né? Ou até ser aprovado em 4, né? E desistir de 4, só que essas 4 que você desistiu vão contar lá, talvez, no teu CR. Né? Então, assim, pensem bem no que vocês vão pegar, planejem bem o horário de vocês, né? Porque cada um sabe da própria realidade. Né? Cada um sabe se tem um ambiente em casa para estudo propício, se está conseguindo ficar bastante tempo na frente do computador, né? Se tiver conseguindo e quiser pegar lá 7, 8 disciplinas, beleza, né? Mas será que vai conseguir dar conta? Então pensem bem nisso. Eu acho que tem que tomar como base o que tem lá na ementa e que tem nos planos de ensino, né? Eu acho que é essa daí. Por exemplo, o Vitor está pedindo aqui, está falando que vocês não poderiam serem disponibilizados antes esse conteúdo, né? Vitor, veja bem, a gente está tentando adaptar algumas situações que ocorrem em disciplinas e a gente chegou à conclusão que não iria conseguir disponibilizar isso antes da matrícula. Nós não conseguimos assumir esse compromisso, tá certo? Agora a gente vai entrar por um período de férias, eu acho que, vamos falar o que o professor também tem que descansar, né? Nós estamos aqui numa batida bem pesada e precisamos aí de um tempo para dar uma recarregada nas energias, e se assumíssemos, né, eu digo, a comunidade acadêmica assumisse esse compromisso, isso teria que ser feito durante o mês de janeiro, para poder disponibilizar para vocês antes. Então, optou-se pela estratégia que vem sendo feita a todos os períodos anteriores, né? Que foi o de disponibilizar isso no primeiro dia de aula, tá bem? Então, é isso que nós temos e é isso que foi acordado com o conselho, enfim, com todo mundo. Tá bem? Não é uma decisão do departamento, isso daí é um assunto que foi discutido na reunião do conselho de graduação e chegou-se à conclusão, analisando todos os aspectos, que seria inviável fazer essa promessa para o aluno.
tá bom? Aí tem a pergunta do Gleidson, né? Não sei se já perguntaram como fica a questão dos calouros 2020/2. Vamos poder nos matricular? Bom, eu não sei se eles trataram de forma diferente os calouros, né? Mas o calouro, em geral, não faz matrícula, ele é matriculado, né? Em todas as disciplinas do primeiro semestre. Alguém viu se por acaso eles vão reduzir, vão permitir escolher menos? Não, é normal. Normal para os calouros? Todas as disciplinas? Normal. Tá. O que pode acontecer é que o calouro, ele vai ter a possibilidade de trancar disciplina, o que não tinha antes. Tá. Nesse semestre, nesse período. Então, ele vai ter a possibilidade de trancar uma disciplina e não ser penalizado em relação, né, a perder a vaga, essas coisas todas. Mas a matrícula é normal, em todas as disciplinas. Eu desconfio que o Gleidson, na verdade, ele é calouro 2020/1, mas eventualmente não cursou as disciplinas. Porque ele vai ter prioridade, ele vai se matricular, aí ele tem que fazer a disciplina, vai ter que fazer a matrícula normal, como um aluno que estaria no segundo semestre, e ele vai ter o quê? Ele vai ter a... Como é que se fala? A palavra me fugiu. Prioridade. Aliás, nesse sentido da matrícula, me permita só fazer um comentário. Existe lá no sistema de matrículas a chamada sugestão de matrícula. Não aperte aquele botão de jeito nenhum, porque ele vai encher teu horário com 40 disciplinas, sabe? Você vai e você não vai dar conta. Isso já aconteceu com alunos meus aí anteriormente, e uma vez que o aluno aperte aquele botão e dê o ok, você está matriculado em todas aquelas disciplinas que foram indicadas. Não faça isso. Não aperte aquele botão de sugestão de matrícula. Faça a matrícula uma por uma, estudando direitinho o que você quer, tá? Quais são os teus objetivos, e tendo consciência que houve aí o questionamento anterior, a ementa da disciplina, ela diz respeito à parte teórica. Essa parte teórica, ela necessariamente vai ser ofertada, tá, pessoal? Ninguém vai ser prejudicado no sentido de que uma parte da ementa não vai ser ofertada. Não, ela tem que ser ofertada. Tá? Só fechando a questão do Gleidson, Luiz, ele falou que é 2020/2, né? Já vou passar a vida para você, só para dizer que o Gleidson lá em cima que tinha falado que é calor, ele é 2020/2, tá? Quer dizer, ele fala da transferência externa, né, Gleidson? Se você entrar pela transferência externa, você não é considerado calouro. Se você entrar como 2020/2 pelo SISU, aí sim. Então vai ter aí tratamentos diferentes. É que ele não estaria aqui se ele fosse calouro. Só fazendo eco ao que o coordenador Luiz falou, né, a respeito da sugestão de matrícula que é apresentado pelo sistema acadêmico, tá? Eu conheço a pessoa que implementou o algoritmo. Ele foi meu aluno de mestrado. Eu conversei com ele. Tá? Por que é extremamente perigoso? É o que eu vou falar para vocês. O algoritmo ali, qual é a sugestão que ele dá? O objetivo ali é preencher o máximo do seu horário. Então, essa é toda uma linha de pesquisa da área de computação, que é qual é o melhor algoritmo que preenche o maior número de espaços brancos em uma agenda. E é isso que ele pegou ali. Né? Então, quando você pega aquela sugestão, o objetivo dele vai ser preencher as 40 horas com aula. Ele não leva em consideração dificuldade da matéria, quantidade de trabalho que você vai ter que fazer, nada disso. Né? Então, a recomendação que eu sempre dou para os alunos da engenharia eletrônica: não peguem a sugestão. É preferido que se matricule só em 2 disciplinas do que pegar a sugestão. Então, inclusive, eu já pedi oficialmente que fosse retirado aquele botão aquela opção da matrícula. Né? Ou
que se refizesse o algoritmo, vamos fazer algo mais inteligente. Não esse que o objetivo é preencher o máximo, né? Porque a receita do insucesso é muito grande. Tá certo. Obrigado, Vida. Que dia serão liberadas as matrículas? Não sei. Provavelmente fevereiro, né? Primeira quinzena de fevereiro, né? É bem provável. Deixa eu aproveitar que acho que não tem nenhuma pergunta nova aqui. Queria disponibilizar um espaço para os professores que estão na sala, se algum professor quiser fazer algum adendo ao que a gente comentou até agora, por favor, fiquem à vontade. Eu vejo aqui nós temos vários professores, então, por favor, fiquem à vontade se vocês quiserem fazer, colocar alguma, né, complementar alguma informação aí. Tá aberto aí para vocês, tá bom? No momento da matrícula já vai constar horário, carga horária semanal? Sim, sim. Vai estar, para poder disponibilizar a matrícula, isso tem que estar tudo pronto no sistema, né? Tem que estar tudo redondinho. Bom? É uma Mais matrícula alguma normal, dúvida? né? Matrícula normal do jeito como sempre matrícula foi. normal. Isso. Alunos que estavam matriculados terão prioridade. Número de alunos na turma dependerá de como o professor trabalha, de várias variáveis, mas se fará o possível para que, né, alunos não fiquem sem vaga. Existe a possibilidade de abrir mais de uma turma para a mesma disciplina, estamos estudando isso, né? Isso não está proibido ou, né, não existe esse fato, não haverá. Então, dentro do possível e dentro das limitações do corpo docente do departamento, tentar-se-á disponibilizar, né, mais disciplina, se for o caso. Então, é isso. E fiquem atentos, né? Principalmente aqueles alunos que não moram em Curitiba e que dependem de uma série de fatores, fiquem muito atentos. Vocês, de novo, reforçando, nós estamos no momento em que toda hora aparece um documento novo do Ministério da Educação, enfim, a universidade, ela tem, até um determinado ponto, ela consegue administrar as suas questões e as suas ações, mas a gente sabe muito bem que tudo vai até um limite, né? E que a diretoria de graduação, a pró-reitoria e a pró-reitoria e a reitoria e a pró-reitoria de graduação não está deixando em momento algum de se preocupar com a nossa saúde e com os riscos que a gente vai, né, que estão aí, enfim. Então, isso tudo está sendo muito bem levado em consideração, né? Por isso que, às vezes, a gente não consegue nem ser tão rápido na divulgação das ações e das resoluções, porque são muitas situações que têm que ser avaliadas. E uma das situações que a universidade leva muito em conta é que uma grande parte dos nossos alunos não são, né? E assim como dos outros campos, dos outros campi. Então, nós temos muito alunos de fora, então não é tão simples tomar uma decisão quando a gente envolve alunos que têm a questão de aluguel, a questão de viagem, enfim, toda a parte de manutenção, de se manter aqui em Curitiba ou em outros locais. Então, isso tudo também faz parte, né, da avaliação dentro de todo esse período aí que a gente está passando, tá bom? Então, é isso. Não sei se tem mais alguma... Tem mais pergunta lá, Tânia. Sobre aluno ouvinte, né? Se me permite, viu? Ouvinte, eu não sei. Alguém...
Fala, Luiz. Só me permitam... A questão do Gleidson eu não sei, aí vai depender, eu acho que tem que se quadrar aqui, não sei. Ô, Gleidson, fala com o coordenador do teu curso, porque aí ele tem condição de ver, porque o que é importante para você é o que foi validado no teu histórico. Essa é uma questão crítica que vai afetar lá a tua matrícula em função dos pré-requisitos. Procure o coordenador do teu curso, não sei qual é, então, mas Pigato, Pigato. Pigato. Pode me procurar que a gente vê isso aí. Olha, e aí o Sérgio está perguntando também sobre o caso do aluno ouvinte, né? A gente não tem um regulamento específico para alunos ouvintes, então você pode conversar direto com o professor. Se não tiver nenhum problema para o professor, eu acho que não tem problema assistir a disciplina. Desde que a sua meta, Sérgio, não seja solicitar um exame de suficiência no final da disciplina, porque agora no nosso próximo período, a gente vai controlar com rigor os nossos prazos de solicitação de exame de suficiência. Volta ao normal, né? Vamos deixar claro que volta ao normal e tem Exatamente. os prazos bem restritos. Isso. Alguém tem mais alguma colocação, pessoal? Porque a gente já está chegando a 1h30 de reunião, eu acho que já deu para tirar várias dúvidas, né? Sim. Tem mais uma pergunta lá. Não. Do Gabriel não. Passos. Nós todos vamos tirar férias. Os alunos e os professores. Tá bom? Então, só se esse futuro for bem futuro, né? Depois de 2021, agora provavelmente teremos ações, né? Com certeza. Pontuais para, por exemplo, recuperar um pouco do que foi perdido na parte prática, né? Mas isso aí a gente se preocupa depois, né? Agora, em janeiro, nós vamos tirar férias. Todos, alunos e professores. Isso. Não há tempo hábil, viu, Gabriel? Para fazer isso em 2021. Isso, não há. Tá bom? Bom, os coordenadores querem colocar mais alguma coisa, complementar com mais alguma fala? Eu acho que a gente já conseguiu, de uma forma geral, abranger, assim, os itens mais importantes e aqueles que a gente tem certeza ou quase certeza, né? E, enfim, é isto. Eu acho que uma coisa que eu quero chamar a atenção fiquem de olho no e-mail, gente, não esqueçam de ver o e-mail, que é a forma institucional de comunicação oficial, né? Então, tudo que chega no e-mail da universidade... A gente também agora tem o Instagram, temos o Instagram, a página do Facebook também está ativada, então a gente está tentando colocar tudo por lá. Mas lembrando que sempre o coordenador primeiro vai mandar um e-mail, é a forma mais rápida da gente comunicar com você. A oficial, né? é o e-mail. Isso. Eu quero reforçar isso que o Pigato falou, porque eu sei que muito aluno, ele costuma pagar e-mails institucionais. Cuidado, o que o Pigato falou é muito verdadeiro. E a Tânia também, há muitas informações que vão ser enviadas para você por e-mail. Se você apagou o e-mail, é por tua conta e risco. E às vezes, né, Luiz, não é enviado pela gente, às vezes a própria Prograde manda, ou a Digrade manda. Então aparece lá, parece que é uma divulgação de evento, alguma coisa que muitas vezes a gente apaga sem ler, acontece, né, muita coisa, mas vejam bem, porque no meio sempre tem alguma coisa importante. Esse é um nesse recado sentido mesmo. Isso. Beleza, então, gente. Vida, quer falar alguma coisa? Você chegou um pouquinho depois, porque você tinha compromisso, tá tudo certo? Bom, peço desculpa por chegar atrasado, né, mas eu estava num outro compromisso, né, aliás, estava aplicando exame de suficiência. A gente sabe que você estava com... Você não está atrasado, você estava com compromisso, só queria saber se você quer colocar alguma questão, alguma coisa, pelo fato de você... Bom, posso desejar a todos boa sorte na matrícula, tá? Todos nós, coordenadores, estaremos de prontidão para auxiliar vocês, tá? Ouça os nossos conselhos com o maior carinho, maior respeito. Todos os conselhos que nós estamos dando para vocês é para o bem de vocês. Tá? Nós estamos aqui para auxiliá-los, né? Então, ouçam os nossos conselhos, se possível, sigam eles, né? Que verdade. Se darem mal,
vai reduzir bastante, né? Então, a gente quer que todos nós passemos por esse período, né, juntos e da melhor maneira possível, né? Tem muitas pessoas que falam, porque na universidade privada é diferente do que em relação à pública. É verdade, né? Na universidade privada, o diretor bate, olha, nós vamos gastar não sei quantos mil para comprar o sistema da empresa tal, nós vamos contratar a empresa tal para fazer a nossa EAD, e em uma semana está pronta. Infelizmente, no serviço público, a coisa não é tão rápida, né? Então, para vocês terem uma ideia, se nós, primeiro, se tivéssemos esse dinheiro que a privada tem, nós não temos. Mas se fôssemos fazer isso, nós teríamos o que a gente precisa hoje, lá por 2022. Então, acredito que todos vocês frequentam, ou a maioria frequenta ali o prédio central, ali, né, do lado do shopping estação. Para fazer aquele elevador ali do bloco Q, foi uma novela de anos, né? Então, nós, da parte pública, temos dificuldades que a privada não tem, né? Então, mas, apesar de todas essas dificuldades, nós estamos fazendo o melhor que nós conseguimos fazer com os nossos recursos para atender bem vocês, né? Então, por favor, ouçam todos os conselhos que foram dados aqui, anotem, e saibam que na matrícula nós vamos estar todos aqui de prontidão, né, ajudando vocês, né? Peçam ajuda. Pedir ajuda não é vergonha nenhuma, né? Em hipótese alguma. A gente vai estar aqui para ajudar mesmo. É a nossa... Eu não gosto de falar obrigação, mas é o que a gente gosta de fazer e o que a gente vai tentar fazer da melhor maneira possível. Eu, como coordenador, cheguei já a fazer matrícula para o aluno. O aluno estava tão perdido. Eu falei, seguinte, quem é você? Entrei na história escolar dele e falei, tá, quais são as disciplinas ofertadas? Qual é o horário? Eu fui lá e falei, que tal você fazer essa matéria, essa matéria, essa matéria? Eu montei o horário para o aluno fazer a matrícula, de tão perdido que ele estava. Tá? Então, nós, coordenadores, estamos dispostos a fazer isso para auxiliar vocês. Só que vocês têm que pedir auxílio, né? Nós não temos como bater na porta de cada um dos 400 e poucos alunos que nós temos para ver se vocês estão precisando de auxílio ou não, né? Então, não tenham vergonha de pedir auxílio, seja por e-mail, ou se tiver o WhatsApp do coordenador, entre em contato com o coordenador, tá? Nós estamos aqui para auxiliá-los, tá bom? Beleza, gente. Obrigado aos coordenadores aí, os meus fiéis escudeiros. Valeu pela dedicação de vocês e vamos que vamos. Precisando de outra reunião, a gente vai aparecer aqui antes do final do ano. Tá bom, meninos, meninas? Um grande beijo para vocês. Obrigado por terem participado da reunião. E, por favor, repliquem as informações, tá bom? Beijo para todo mundo. Tchau, pessoal. Tchau. Até mais. Até mais, pessoal.